Muito bom dia, sextou, gente, sextou. Seja bem-vinda você que vai assistir a gravação dessa aula, que vai ficar disponível depois. Seja bem-vinda você que está entrando aqui comigo agora ao vivo. Bom dia, Juliana. E aí, eu me chamo Thiago. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. Ajudo mães de bebês típicos a identificar e recuperar o atraso motor em um mês. Sempre lembrando, mas Thiago, por que bebês típicos? Por que não bebês atípicos também? Não serve para o bebê atípico as coisas que você fala aí? Serve, em parte serve sim também. Só que os bebês atípicos, ou seja, os bebês que têm diagnosticado uma síndrome genética, uma disfunção neurológica, precisam de um acompanhamento de perto de um neuropediatra, de um fisioterapeuta pediátrico. Mas os bebês típicos sofrem com atrasos motores por fatores ambientais. Muitas vezes a biologia está tudo ok do bebê, mas os fatores ambientais não está inserido no ambiente favorável para o desenvolvimento, ou os medos do cuidador, da pessoa que está cuidando, da mãe, do pai, do vô, da avó, da babá, os medos dessa pessoa, o desconhecimento dessa pessoa com relação ao desenvolvimento motor pode tornar esse ambiente desfavorável, e é disso que a gente fala aqui nesse perfil. Essa aqui é a última aula de aquecimento, essa aula aqui de hoje é a última aula de aquecimento da semana Bebê em Movimento, que vai acontecer agora, na semana que vem. Começa segunda-feira, vai de segunda a sexta, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Essa é a nossa última aula de aquecimento para esse evento. É um evento diferente, não é só entrar na live, aqui na aula, como você costuma entrar aqui, me enxerga ali ao vivo no Instagram e entra, ou sabe o horário já, esse programa, para o horário que eu vou chegar. Lá só vai participar quem tivesse inscrito. E a inscrição acontece pelo link que está na minha bio, na minha página inicial, ali, tanto do Instagram, do YouTube, do Facebook. Ali na bio tem um link e é bem fácil. Clica no link, vai aparecer uma página só com espaço ali para colocar o seu e-mail. Coloca seu e-mail, clica em se inscrever e aí vai só adicionar o celular para o grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp é onde vão vir as informações do evento, né? Quando vai estar liberadas as aulas, então tudo vai ser conversado pelo grupo do WhatsApp ali. E os links de acesso também vocês vão receber nos seus e-mails e no seu contato colocado ali, certo? Os comentários aqui dessa aula vão ficar sempre abertos. A gente vai tirando as dúvidas que aparecerem aqui. A gente vai tirando as dúvidas que forem aparecendo aqui, fiquem à vontade. Mas hoje o que a gente vai conversar é sobre a abordagem Pickler, que muita gente não conhece. A abordagem Pickler no desenvolvimento infantil. Acho que hoje um método que mais está sendo divulgado é o método Montessori, mas a abordagem Pickler não é um método, mas é um tipo de abordagem que também está vindo logo junto com Montessori para a gente falar sobre bebês. E aí eu queria explicar a origem da abordagem Pickler, né? Como é que ela começou? Ela começou lá antes da Segunda Guerra Mundial, da década de 30 ali, que a Amy Pickler, que é a fundadora dessa abordagem, a que organizou essa abordagem, ela é uma pediatra da Hungria e já fazia trabalhos na Europa, dava palestras sobre o desenvolvimento motor, o desenvolvimento específico dos bebês. E só que ela realmente foi colocar em prática o conhecimento que ela estava adquirindo ali sobre o desenvolvimento motor dos bebês, que já era muito avançado para o que ela via na época, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, ela fundou um orfanato para bebês e crianças órfãos da guerra. E aí todo o conhecimento dela, teórico, que ela tinha das palestras, ela colocou em prática nessas crianças, nesses bebês, nesse orfanato. Então ela tinha um grande número de bebês ali para colocar em prática, de crianças pequenas, para colocar em prática essas teorias. E aí deu certo, porque esses bebês começaram a se desenvolver de uma forma muito melhor do que as outras instituições que na época ali tinham os seus valores conservadores e tudo mais. Então, e aí do que se trata a abordagem Pickler, né? Eu acho que tem vários princípios,
Mas o princípio que eu mais vou conversar aqui hoje é o princípio da liberdade de movimento. Então a abordagem Pickler, ela entende que o bebê ele é um sujeito competente e ele tem a capacidade de desenvolver as habilidades por si só, através das suas tentativas e erros. Vocês vão ver que tem várias coisas da abordagem que são muito parecidas com o que eu falo aqui, porque o meu método de trabalhar, o meu método de entregar esses conteúdos para vocês também, foi baseado nessa abordagem, que eu concordo plenamente e vi que funcionava muito bem. Então, inclusive os atrasos motores que a gente conversa aqui, que acontecem por fatores ambientais, muitas vezes você vê é o contrário do que a abordagem Pickler prega, né? Do bebê conseguir, da gente perceber que o bebê é competente. A gente sempre acaba no automático olhando o bebê como um ser dependente. Só que do momento que ele nasce em diante, a cada dia que passa, o objetivo final disso tudo é a cada dia ele se tornar cada vez mais independente. Ele conseguir fazer cada vez mais as coisas por ele mesmo. E isso é bom. O bebê tem sede disso. Ele quer aprender cada vez mais coisas. Ele quer conseguir... ele sente bem quando ele sente que ele é capaz, que ele tinha um desafio, ele tinha um obstáculo, e ele passou por esse obstáculo com a sua própria consciência, com a sua própria força. Claro que a gente está ali dando suporte, não é deixar o bebê e se vira aí. Não, a gente está dando suporte, mas com a menor interferência física possível. A gente está ali dando suporte emocional, se a gente precisa acolher, com certeza a gente vai acolher, precisa dar colo, com certeza a gente dá colo, isso é super importante. Ela fala, a Amy Pickler também, sobre esse contato saudável de sentimento, mas com relação à parte motora, ela sempre prega que a gente tem que ter um olhar para o bebê que ele é um ser competente, ele consegue. Eu vou direcionar para ele conseguir, mas ele consegue. Não preciso ir lá fazer o movimento por ele. É diferente e a gente vê muitos casos da gente acabar dando aquelas ajudinhas e fazendo o movimento pelo bebê. Só que o que acontece? Quando a gente começa a fazer o movimento pelo bebê para ajudar ele, por exemplo, um exemplo prático. O bebê está tentando alcançar um brinquedo que está próximo dele. E aí você vai, pega o brinquedo que está próximo dele e dá na mão dele. Porque, coitadinho, ele estava ali tentando alcançar, se esforçando, gemendo um pouquinho. E aí eu vou lá ajudar ele é só um bebê. A gente acaba pensando isso no automático. Mas ali o bebê, isso é o nosso pensamento de adulto. Mas o bebê, ele tá, é um obstáculo, tá chato, tá ruim, eu vou tentar alcançar. E quando ele alcança por ele mesmo, dá uma sensação de ser capaz. Nossa, eu sou capaz. Eu não consegui alcançar aquilo ali e eu mudei o jeito da minha perna de ficar, eu mudei o jeito do meu braço. Na primeira vez eu errei, eu fui demais e tombei, agora eu não vou tanto assim, eu vou acertar um pouco mais isso e eu alcancei e eu sou capaz. E ao contrário disso, quando a gente dá essas ajudinhas e o bebê está se desafiando e está gostando daquele desafio, muitas vezes é uma brincadeira para ele, isso é brincar, vem uma sensação de frustração. De repente, entregam tudo na minha mão porque eu não sou capaz. Então, olha os opostos das coisas, né? E a gente, quando está ali, a gente acha que está ajudando. Mas, na verdade, a gente vai criando e colocando na cabeça desse bebê que ele cada vez mais, quanto mais ele cresce, mais ele depende do adulto. Que é o contrário da abordagem Pickler, quanto mais ele cresce, menos ele depende do adulto. Que é essa a ideia. E quantos casos a gente vê na prática, né? De crescer ali, ver criança, adolescente, que precisa de alguém sempre para fazer tudo. Né? Não consegue fazer uma coisa sozinho, não consegue fazer uma atividade sozinho. Mas foi trabalhado isso desde o início? Ali, nessa primeiríssima infância, que está absorvendo todas as informações, foi trabalhado? Muitas vezes não. Foi condicionado o cérebro desse bebê, que depois virou criança, que depois virou adolescente, a sempre depender do adulto.
E aí tá lá grande, adolescente, e tá reclamando que não faz as coisas. Então, a gente tem que... A abordagem Pickler, ela tem esse olhar de liberdade de movimento. Esse é o princípio número 1 da abordagem. É ter a liberdade de movimento. Então, que nem os casos do sentar, né? Eu sempre boto como exemplo a questão do sentar. Eu vejo muitos casos de vai lá e coloca o bebê sentado com as suas mãos para ele aprender a sentar. Na abordagem Pickler não é assim. Se o bebê é típico, se o bebê não tem nenhuma síndrome genética, mas nenhuma disfunção neurológica, ele não precisa ser colocado com as suas mãos sentado para aprender a sentar. Ele vai aprender a sentar. Ele precisa ter a liberdade no chão, numa superfície estável e firme. Isso é outra coisa que a abordagem Pickler fala, e vocês já ouviram eu falar muitas vezes aqui. A primeira aula de aquecimento dessa semana do Bebê em Movimento era sobre a superfície fofinha ou estável. Lá nos estudos da Amy Pickler ela já falava a importância do chão, a firmeza do chão, de uma superfície estável e firme, para o bebê poder se testar. Ah, o meu bebê não rola, você vai ver ele está lá só em cima de colchão. Ele não tem a superfície estável para empurrar o corpo dele, para fazer esse contramovimento e rolar. Então ela também fala sobre essa questão. E aí a gente vê muitos casos ali de bebê, sempre acontece, primeiros 6 meses, muito colo, muito carrinho, muita cadeirinha de descanso, pouco tummy time, pouco barriga para baixo, pouca exploração no chão, pouco se testar. Porque, claro, o nosso instinto, eu entendo isso, o nosso instinto de proteção é de, não vou botar o meu bebê de barriga para baixo, ele tem só 15 dias. É desconfortável, ele reclama. Mas é exercício. Óbvio que a gente não vai deixar o bebê chorando ali de barriga para baixo. Mas a gente encontrar um momento que ele está disposto, que a fralda está vazia, que ele não está com fome, e testar algumas técnicas que se tem para iniciar um barriga para baixo, é dar esse trabalho para ele, para o bebê, que ele gosta. Porque no fim das contas, ele quer se tornar cada vez mais independente. Cada vez mais independente. Eu vi que chegou uma pergunta aqui, eu vi que tem mais lá para cima, mas eu vi uma aqui, se fala sobre tempo de chão para os bebês. Tempo de chão. O tempo de chão depende, o tempo que o bebê aceitar. Cada fase tem seu tempo. No início, o bebê fica um pouquinho de tempo e já cansa, dá uma reclamada, tudo bem, tira, acolhe, vamos encontrar outro momento que está disposto, vai lá, coloca. Eu não gosto muito dessas tabelas assim, tem que ficar, tal idade tem que ficar pelo menos de 4 a 5 minutos na posição tummy time. Não, aí é uma coisa fechada demais, tem que ficar em alguns momentos do dia no tummy time, tem que. Um bebê vai gostar, outro bebê não vai gostar. Um bebê vai ter que ser driblado de algumas formas ali para ficar nessa posição. Outro bebê não vai precisar, já vai gostar um pouco mais. Um bebê vai ter refluxo, outro bebê não vai ter. Então, o bebê vai dar esse ritmo. Né? O que a gente tem que acompanhar é ver que está evoluindo. Que cada vez ele vai ganhando mais força no chão ali, vai melhorando seus movimentos, ele explora, ele se testa, e de uma semana para outra ele tem um movimento novo que ele aprendeu, e de 2 semanas para outra ele tem outro movimento novo. Isso é a liberdade de explorar, e o tempo de chão vai ser, reclamou? Beleza, tira, acolhe, tá tudo bem. Vamos encontrar de novo outro. Não é assim, vamos tirar, ele não gosta de chão. Ele depois de 2 minutos ali ele reclamou, e aí eu vou tirar e não deu certo isso. Não, é um trabalho. Claro que é desconfortável em alguns momentos ali, tá? Tomba, cai, sei que, mas faz parte do processo. Faz parte do processo de refinar os movimentos. Né? Então, deixa eu ver aqui qual é, já vou ver a outra pergunta aqui que apareceu. Minha filha tem 9 meses e não firma as perninhas. Sim, tá cedo. Tá bem cedo para firmar as perninhas. O que acontece aqui, ó?
Essa situação, que bom que você fez essa pergunta aqui, porque essa situação tem tudo a ver com a gente saber cada fase, o que esperar de cada fase do bebê. Em outras aulas eu falei sobre as janelas de oportunidade. São momentos onde se espera que o bebê faça algumas coisas com maior facilidade. Existe a janela de oportunidade do controle da cabeça, do pescoço ficar de molinho para durinho. Existe a janela de oportunidade do bebê sentar. Existe a janela de oportunidade do bebê engatinhar. Existe a janela de oportunidade do bebê andar. E o bebê, em média, anda entre 9 meses e 18 meses. Olha o tempo grande que tem para andar, porque é um movimento complexo, é um movimento que depende de muitas coisas para acontecer, é um movimento que demora um pouco mais, é mais difícil. 9 meses cravado está entrando na janela de oportunidade do andar. Então, do levantar também, que acontece um pouquinho antes do andar, também tá. Mas não saiu da janela de oportunidade do engatinhar, por exemplo. A janela de oportunidade do engatinhar, ou seja, o período onde é mais fácil melhorar e refinar os movimentos e explorar o engatinhar, é entre 7 e 11 meses. Essa é a janela da oportunidade do engatinhar. O seu bebê está bem no meio da janela de oportunidade do engatinhar. E aí tem que cuidar com a cobrança de firmar as pernas. Firmar as pernas para ficar em pé. Tem que cuidar dessa cobrança. Porque enquanto essa cobrança está acontecendo, a sua bebê está perdendo a oportunidade de se deslocar no chão engatinhando. E a gente sabe todos os benefícios que o engatinhar tem. Ela vai ganhar essa força por si só, segundo a abordagem Pickler? Vai. Porque na casa está ali, se o ambiente está propício para o desenvolvimento, no chão, para ela querer ficar em pé, ela vai ter que chegar até a borda do sofá, pelo menos. Para chegar até a borda do sofá, ela vai ter que engatinhar. Olha só, está aproveitando a janela de oportunidade de engatinhar. Ou engatinhar, ou se arrastar, que nem um soldadinho. Depende de cada caso. Chegou na borda do sofá, vai querer ficar em pé, porque a visão em pé já é um atrativo. Já é uma coisa melhor. Quando o bebê fica em pé, ele consegue enxergar mais coisas. Mais longe dentro da sala, ou do ambiente que está. Então vai ter essa vontade, esse ímpeto de ficar em pé. Não vai ter força no início? Não vai ter força no início. Está cedo também, 9 meses, para ter força já em tudo. Mas vai adquirir com a sua própria força, com a sua própria energia, com as suas próprias decisões, as suas decisões, as tomadas de decisões. Isso também é uma questão que a abordagem Pickler fala. O bebê tomar umas decisões. Não é você colocar ele em pé, é ele se colocar em pé. Quando ele sentir que dá para se colocar em pé. E aí o bebê vai lá, se agarra na borda de um sofá e faz o esforço, não consegue na primeira, não consegue na segunda, mais umas semanas à frente, daqui a pouco consegue. Não vai sair caminhando, vai andar na borda do sofá de um lado para o outro. E depois, com o tempo, que pode ser com 10, com 11, com 12, com 13, com 14, com 15, 16, com 17 ou com 18 meses, vai dar os primeiros passos ali, vai se arriscar e dar os primeiros passos. Se for oportunizado um ambiente favorável. Se não for oportunizado um ambiente favorável, aí os atrasos acontecem. Mas aqui, pela idade do seu bebê, está tudo bem. Tá tudo certo, não precisa fazer nada de super estímulos aqui nessa questão. Não precisa fazer nada de super estímulos. Meu filho tem 9 meses e não senta. Aqui já é um caso de a gente ver a questão do atraso motor. Tem 9 meses e ainda não senta. E aí a gente tem que olhar algumas questões só essa informação, a gente tem que analisar algumas coisas a mais. Por exemplo, primeira coisa, é prematuro ou não é? Só para a gente saber se está lidando com idade corrigida ou idade cronológica. Nasceu abaixo de 37 semanas, é prematuro. Então a gente tem que fazer o cálculo da idade corrigida.
Já aconteceu o caso de me falar assim, o meu bebê tem... Vou dar esse exemplo, tá? Não sei se é o caso. Meu bebê tem 9 meses. Meu bebê tem 9 meses e não senta. Aí você vai ver, o bebê nasceu de 32 semanas. 32 semanas, então o seu bebê não tem 9 meses. Ele tem 7 meses de idade corrigida, pelo cálculo da idade corrigida. Então, a níveis de desenvolvimento motor, ele não está atrasado. Porque o sentar acontece em média entre 6 e 8 meses, seu bebê está bem no meio de sentar. Então essa é a primeira coisa, olha só quanta coisa envolve, né? Então a gente já vê a questão da prematuridade primeiro para descartar essa questão. Mas, ou seja, não é prematuro, idade nasceu acima de 37 semanas e tem 9 meses e não senta. Aí nós vamos ter que ver o passo a passo atrás. Como foi o processo até chegar aqui? Como é que foi a questão de controlar a cabeça, de firmar o pescocinho? Como é que foi a questão de a exploração no chão lá entre 3 e 6 meses de idade para oportunidades para aprender a fazer esfinge, a fazer pivoteio, a rolar? O que é esfinge? É o bebê de barriga para baixo, colocar as mãos no chão e estender os cotovelos. O que é pivoteio? É dessa posição ir para a direita e para a esquerda para procurar um brinquedo que está na sua lateral ali e já ir ganhando essa força muscular ali no tronco, nas costas. E aí em seguida vem o rolar, onde o bebê prova dessa questão de trazer o corpo para o lado e rolar. Tá de barriga para baixo, rola para ficar de barriga para cima de novo. Tudo isso é preparatório para o sentar. Então a gente volta atrás alguns passos e vê como foi esse processo. E aí se a gente tem que voltar uns passos atrás, a gente volta para dar outros para frente depois. Mas a gente usa o ambiente. Né? O desenvolvimento do bebê acontece de cima para baixo, que nem eu dei exemplo aqui. Olha como a gente voltou para trás, foi para o tronco e depois foi lá para a cabeça para ver como é que foi os marcos anteriores. Porque um é pré-requisito para o outro. Opa, o sentar atrasou? Como foram os pré-requisitos anteriores? A gente vai olhando essas questões aí, mas envolve uma série de coisas. É importante avaliar, é importante falar com o pediatra, pediatra, olha só, tá com 9 meses, não era para estar sentando, ver o que o pediatra vai falar, o pediatra faz uma avaliação geral. Se precisar avaliar comigo, tem a questão da consultoria online aqui, fala comigo ali no direct, a gente troca o WhatsApp e a gente marca uma consulta online. Que aí tem uma duração de 30, 40 minutos, onde a gente vai dar essa investigada, ver todas as questões que eu falei aqui. Então tem é importante ver essa questão. Vamos ver outra aqui. Minha bebê está com 7 meses. 7 meses, ela fica andando, segurando no sofá, beleza. Às vezes ela solta as mãos por 3 ou 5 segundos e volta a segurar. Tô achando lindo tudo isso, mesmo não sendo mãe de primeira viagem. Tá bem, ela é bem adiantada, mas tá tudo bem. Se ela tá fazendo sozinha, não tem que, tá tudo certo. Ela faz tudo isso sozinha, com autonomia. Isso aí, o que acontece? É um sinal de que os marcos anteriores, os pré-requisitos para chegar nesse momento, se segurar no sofá, levantar sozinha e com 7 meses já fazer isso, os marcos anteriores foram conquistados com qualidade. Além de ter sido conquistados um pouquinho antes cada um, eles foram conquistados com qualidade. Foi aproveitado bem um engatinhar, foi aproveitado bem um rolar no chão, foi aproveitado bem um brincar sentado. E aí a consequência é, que a cadeia toda vai sendo afetada, porque acontece de cima para baixo, toda a cadeia vai sendo afetada. Porque é isso, os marcos têm uma margem para acontecer. Que nem lá, o controle da cabeça acontece entre 2 e 4 meses. É uma margem que tem. Mas tem bebê que vai alcançar esse controle da cabeça com 1 mês e meio, fora da curva lá. E tem bebê que vai atrasar e vai alcançar depois. Ou vai ter dificuldade para alcançar. Mas aí a sequência vai toda sendo alterada, né? Controlou a cabeça com 1 mês e meio. Aí já fez uma esfinge ali mais cedo, aí rolou mais cedo, aí sentou também um pouquinho antes dos 6, com 5 meses e meio estava sentando. Então tem os fora da curva que vão também adiantando as coisas por aí. Sim, sempre brinco com ela no chão, é isso aí. É isso aí. Esse é uma
um princípio básico da abordagem Pickler, é o chão, a importância de explorar o chão, de se testar no chão. O desenvolvimento acontece através de oportunidades. Um bebê que passa mais tempo em carrinho, cadeirinho, colo, cadeirinha de descanso, ele tem menos oportunidades do que um bebê que passa no chão. Um bebê que passa o primeiro semestre só de barriga para cima, ele tem menos oportunidades de explorar os seus movimentos de um bebê que também passa de barriga para baixo, onde ele testa fortalecer toda essa musculatura das costas que ele vai precisar para os marcos que vêm depois. Tudo é uma questão de oportunidades. Quanto mais eu repetir, mais eu vou melhorar. Vai acontecer erros ao longo do caminho? Claro que vai acontecer. Olha, vou fazer uma analogia com a gente. Hoje, eu nunca joguei tênis na vida. Eu, Thiago, nunca joguei tênis na vida. Tênis ali com a raquete. Nunca joguei. Eu vou chegar lá sabendo fazer? Não vou chegar sabendo fazer. O professor vai me ensinar. Eu vou dar o saque lá e vou errar. E aí ele vai dizer, ó, Thiago, segura na raquete assim, faz assim, melhora isso. Vamos lá. E aí a gente faz 10 saques. E eu erro. Aí eu vou no outro dia lá e vamos fazer hoje 20 saques, Thiago. E eu vou lá. E aí eu melhoro um pouquinho, já não tá tão ruim como a primeira aula. Aí na próxima lá, ó, Thiago, agora a gente tá fazendo uma sequência de 30 saques por treino. E o saque tá vindo melhor. E tá vindo melhor. Aí depois de 6 meses o meu saque, olha, Thiago, como tu melhorou o saque, cara? Lembra no início lá? É o processo de aprendizagem motora. Serve para nós, isso serve para os bebês também. Lá. A diferença é que os bebês ainda não estão falando. E aí a gente tem que dar uma olhada, um entendimento melhor, assim, uma sensibilidade melhor para pescar ali o que está acontecendo. O que o bebê está tentando aprender, o que ele já aprendeu, o que ele precisa aprender para aprender a próxima coisa. Está tudo interligado aí. Então, tem vários princípios da abordagem Pickler, mas o que eu queria deixar bem falado aqui é esse princípio, que o bebê é um sujeito competente e precisa experienciar a liberdade de movimento para alcançar esses movimentos, para alcançar esses marcos motores. Precisa ser oportunizado isso para ele, essa liberdade de movimento. Tá? Então, essa foi a nossa última aula de aquecimento para a Semana Bebê em Movimento. Para quem não estava quando eu dei essas instruções iniciais, vou repetir de novo. Vai lá no link que está na minha bio. Essa semana é gratuita. A gente está preparando uma série de conteúdos bacanas que não dá tempo da gente falar aqui, de uma forma gratuita, online. Então é só que tem que se inscrever para participar. Se não tiver inscrita, não vai ter acesso ao link nos dias, porque é por um outro caminho que a gente vai conseguir proporcionar esse tempo maior. Então vai lá no link que está na minha bio, na minha página inicial, ali onde está minha fotinho, minhas informações, Thiago, profissional de educação física, vai lá embaixo ali, depois de profissional de educação física, ali, minhas informações pessoais, vai ter um link, que é o link da Semana Bebê em Movimento. Clica nesse link, vai abrir uma página, só com campo para colocar o e-mail, coloca o e-mail, clica aqui em se inscrever, coloca o WhatsApp ali para ter as informações que vão vir do evento e está inscrita. E é isso aí, online, gratuito, está inscrita, vai ter acesso no dia, vai receber as informações, não vai deixar nada para trás para o desenvolvimento do seu bebê. Tá certo? Então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Sextou, bom final de semana para vocês, seus bebês, e até segunda-feira às 9 horas. Temos outra aula, mas já não é mais da Semana Bebê em Movimento, mas tem que estar preparado para a Semana Bebê em Movimento, que é por outro caminho. Quem tiver inscrita vai ter outras coisas a mais na semana que vem que não vai ter no normal aqui do nosso Instagram. Certo? Então, bom final de semana, até a próxima. Semana Bebê em Movimento, hein? Se inscreve lá, não perde essa.